dele, em nome do Senhor Jesus. Então, ele nos faz fortes, aonde? Nos seus ombros. É mais ou menos aquela história, né, do elefante e a formiguinha, que foram conquistar aquela floresta, né? A formiguinha fala no ouvido do elefante: junto nós somos poderosos, vamos conquistar essa floresta junto. E sai ali, né, correndo naquela floresta e conquista a floresta. A formiguinha fez alguma coisa? Não, mas ela estava sobre os ombros do elefante. O elefante, sim, era forte. Sabe, da mesma forma é você e o Senhor. Você pode falar para o Senhor: Senhor, junto nós vamos desfrutar da vitória. Mas a vitória foi Ele. É Ele que está nos dando a vitória. Então, e ele fala aqui também: nas minhas fraquezas Ele se compadece de nós. Eu falei tudo isso na semana passada. Estou fazendo aqui recapitulando aqui, preparando a introdução para a próxima palavra. Sabe, então, nas nossas fraquezas, o Senhor se compadece. O que você tem que fazer quando você chega diante do Senhor? Não é ser forte, não. Talvez lá no seu trabalho, você chega para o seu patrão e você fala: eu dou conta, eu sou capaz, um monte de coisa. Mas diante de Deus, você rasga logo, fala: Senhor, eu não dou conta, eu estou passando lutas, eu estou passando dificuldades, está difícil de suportar, está difícil de permanecer de pé. Fala para Ele. Ele se compadece aonde? Nas suas fraquezas. O Senhor não se compadece de você na sua força. Ele não se agrada quando você chega diante dele forte. O que agrada o Senhor é quando você chega diante dele quebrantado, expressando dependência dele. Senhor, eu preciso do Senhor. Isso é precioso. Então fala assim comigo assim: Senhor é o meu sumo sacerdote, então eu desfruto do descanso. Ele é o seu sumo sacerdote. O fato dele ser o seu sumo sacerdote é aquele que chega e apresenta diante de Deus o sacrifício para encobrir o pecado que estava sobre o povo. Ele chegava ali e apresentava o sacrifício. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote significa porque tinha durante um ano era levantado um sacerdote. Esse sacerdote, ele era o sumo sacerdote. Ele era alguém que ele era especial, porque ele foi separado para representar o povo diante de Deus, lá no Santo do Santo. E Jesus, a palavra de Deus fala que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está ali o quê? Nos representando. Por isso que ele pode chegar lá diante de Deus e falar a nosso respeito. Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é profeta. Jesus, ele é um profeta. Jesus também, ele é o sumo sacerdote. São as faces de Jesus. Quem é Jesus? Você precisa de conhecer as faces dele. E ao conhecermos que ele é o nosso sumo sacerdote, nós podemos desfrutar do descanso. Porque ele está lá, nesse instante agora, intercedendo por nós. Olha que precioso, guardando a gente. Então ele faz com que a gente não caia, nós estamos sobre ele. Então uma das coisas mais preciosas da nossa vida, amados, é perceber, é receber o tesouro. Quando você vem para o culto, você está vindo para cá para receber um tesouro. E o que você faz com aquilo que tem valor, que é um tesouro? Você recolhe e você guarda. Tudo aquilo que tem valor para você, aonde está lá na sua casa? Está guardado numa gaveta especial. Não está deixado no quintal. Senão pode sumir, senão pode estragar. Aquilo que tem valor para você, você guarda. Você trata com respeito, você trata com carinho. Então, quando nós ministramos aqui a palavra de Deus, nós estamos ministrando aqui o próprio Deus, porque a palavra de Deus fala que a palavra é o Senhor. O verbo se fez carne. O verbo, a palavra, habitou entre nós. O próprio Deus é a palavra. Então, quando nós recebemos aqui a palavra de Deus, dando esse atributo a ela, esse reconhecimento a ela, nós estamos recebendo ela com honra e respeito. Isso é precioso. Então, quando nós percebemos esse valor da palavra, quando nós atribuímos esse poder da palavra, esse valor à palavra, nós iremos o quê? Ser transformado por ela. Em que contexto que a palavra tem poder de mudar a sua vida? Quando você reconhece que ela tem esse poder. Você percebe que aquela mulher do vídeo, ela foi curada. Jesus fala para ela, o Jesus do vídeo lá, né, o ator, a sua fé te curou. O que vai fazer você desfrutar de uma palavra que transforma a sua vida? Esse entendimento que você dá para a palavra. Quando você vem para cá e fala assim, eu vou para o culto, porque eu sei que a palavra que o Senhor vai liberar lá vai me afetar. Vai mudar a minha história.
quando você fala isso, você sai de casa com esse entendimento, com essa convicção, você não vai voltar daqui frustrado. A palavra de Deus vai encontrar você e vai afetar a sua vida. A palavra tem um poder de afetar, de mudar a história, é algo precioso. Então, nós somos mudados. Como é que você é transformado? Não é pelo seu saldo bancário, não é pela roupa que você veste, não é pelo bairro que você mora, a casa que você mora. Nós somos mudados, transformados pela mudança de mentalidade. Hebreus fala sobre o arrependimento. Quando uma pessoa se converte ao Senhor, ela não é uma questão de ser perdoado os seus pecados. Os nossos pecados são perdoados, amém? Mas é uma questão de arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Arrependimento é mudança. Por que você fez isso? Não, eu estou arrependido. Você quer dizer o quê? Aquilo que você se arrepende, você não faz mais, sim ou não? É verdade. Aquilo que você se arrepende, você não faz mais. Então, nós pregamos aqui uma palavra de arrependimento. E você é liberto de um comportamento por mudança de mentalidade. A sua mudança não acontece aqui porque nós falamos que está errado. Não faça isso. Eu nunca preguei aqui para falar, você não faça isso. Nunca falei o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós pregamos Jesus. Ao entender Jesus, ao ver Jesus, a sua vida é mudada. A nossa vida é transformada quando nós olhamos para Jesus, quando nós enxergamos Jesus. Nós somos transformados pela contemplação. São duas formas de nós sermos transformados. Quando nós olhamos para Jesus, somos transformados por contemplação e por renovação da nossa mente. Mudança de mentalidade. Nós passamos a entender diferente. Então, cada vez que você vem ao culto, você recebe uma palavra. Você recebe uma mensagem que, sendo revelada no seu espírito, no Espírito Santo, no seu espírito, nós temos a nossa mentalidade alterada, mudada. Você começa a entender de forma diferente. Isso é precioso. Você começa a enxergar o seu cônjuge, a sua vida, a sua história de uma forma diferente, com base na palavra. Você deixa de ser o ponto central da sua vida. O problema é que muitos irmãos aqui, o ponto central é ele. Eu. E o ponto central tem que ser Cristo. Ele. É por ele, é por meio dele e é para ele. São todas as coisas. Então tudo isso já é uma mudança de mentalidade. Você vem para cá e escuta isso. Você chegou aqui achando-me preocupado com você, eu não estou aguentando mais, a minha vida não dá mais, eu não vou dar um fim na minha história, eu. Aí você chega aqui e fala, peraí, eu estou errado. A minha vida está alinhada de forma errada. Esse alinhamento vai comprometer o destino dela. Aí você vem para cá e essa mentalidade, a mensagem vai entrando, você vai entendendo. Essa mensagem tem revelação, tem luz. Porque revelação é luz, é a presença de luz. O processo fotográfico, quando era feita a revelação dos filmes, dos negativos, vinha luz, a luz revelava a foto. Aqui é a mesma coisa. A luz do Espírito Santo vem em você e fala, estou entendendo, estou vendo. Você precisa de enxergar, você precisa de ver. O que eu estou falando, você precisa de ver. A visão do que eu estou falando chama-se revelação. Agora eu estou entendendo. Fala assim, agora eu estou entendendo. Então nós passamos a idealizar uma nova vida. Quando você começa a mudar seu entendimento, você passa a idealizar uma nova vida. Fala assim, uma nova vida. Uma nova vida. Sua vida está péssima, está ruim. Eu não estou profetizando, estou só contextualizando aqui ao que nós estamos ministrando. Aí você começa a ter uma nova vida. Você começa a falar assim, mas a minha vida tem jeito. Mas a minha vida, porque a minha vida agora é Cristo. Aleluia, isso é precioso. Aqui em Hebreus 3, 7 e 8 fala assim, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Hoje, você ouvindo a voz do Senhor, não endureça o coração. Abre o coração. Você precisa de abrir o coração, amados. O que impede você de ouvir a mensagem? É sua opinião. Você, quando vem para o culto, você devia deixar sua opinião lá na sua casa. Você devia deixar o seu entendimento lá na sua casa e querer entender o que a palavra de Deus diz. Isso aí, quando você vem com a sua opinião, você está endurecendo o coração. E isso é impedimento para Deus fazer. Então, quando nós duvidamos, deixamos de crer.
Quando eu prego uma mensagem aqui falando que você vai desfrutar, quando eu falo carro novo, casa nova, tudo novo, você vai prosperar com um propósito, e você duvida, não é para mim não. Você está deixando de crer, você está duvidando. Você está abrindo mão de crer, não é crer em você não, filho. Para de crer em você, de olhar para a sua história. Pastor, não me conhece a minha história. Eu não quero nem saber da sua história. Eu sei que o meu Deus é o Deus do impossível. É disso que eu estou pregando para você aqui. O Deus do impossível vai se mover. E a sua história vai mudar. Vai pegar você de um desempregado e se tornar um empresário. Nós temos gente aqui desse jeito, dando testemunho aqui já. É assim que funciona o nosso Deus. Então, a fé é o poder de confiar no Senhor. Mesmo nas piores condições, nós cremos que o Senhor fará. Fé é olhar para Ele. Fé, sabe, é o poder de confiar no Senhor nas piores condições. Não tem jeito não. O médico falou que é 1 semana de vida. Mas você tem fé? Eu creio nesse Deus, mesmo nessas condições, mesmo no relato desse médico, eu creio no meu Deus. Aleluia! Isso é fé. Nas piores condições eu continuo crendo que Ele fará. Qual que é a condição que você está vivendo, que você está passando? Sabe? Se nós permanecermos confiantes nele, nós precisamos permanecer confiantes. Permanecer é algo que você tem que entender. Você tem que carregar para a sua vida. Fala permanecer. Fala mais uma vez, permanecer. Que hora que você precisa de permanecer? Quando parece que não tem mais jeito. Você precisa permanecer quando está tudo bem. Quando a conta está cheia lá de dinheiro. Aí você não precisa de permanecer. Você já está. Não vai faltar não. Você está lá vendo. Agora, quando o negócio não tem, você permanece. Nós vamos construir aqui. Nós vamos permanecer crendo. Não vai ser na hora só que tem o dinheiro para pagar o pedreiro, a construtora. Nós vamos continuar crendo. Porque nós vamos permanecer crendo que Ele fará. Aleluia! Que privilégio, amado, depender do Senhor. Você talvez não quer viver dependendo do Senhor, você quer depender de você. Dos seus recursos, da sua capacidade de administrar, do dinheiro que está na sua conta. Você não quer encontrar nenhuma dificuldade. Porque eu não quero essa vida. Eu quero minha vida tudo certinho. Eu não quero uma vida assim. Irmãos, eu não quero que você tenha essa vida assim, mas eu quero te dizer, para o seu crescimento é importante que você tenha experiências com o Senhor. Aqui em Hebreus 3,19 fala, sabe, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Sabe? Está falando de quem? Do povo lá, do povo de Moisés. O povo que andava com Moisés. Não puderam entrar por causa do quê? Fala mais forte. Incredulidade. O que impediu eles de entrar? Porque eles faziam tudo errado? Porque eles eram péssimos de atividade física, não tinha força física para caminhar, andar tantas horas, sabe? Porque não tinha arma para guerrear. Por que eles não entraram? Porque não tinham uma conta bancária cheia de dinheiro? Por que eles não entraram? Porque não creram, por causa da incredulidade. Então não entraram. E não entrarão. E não entrarão por causa da incredulidade. Nós não vamos entrar se nós formos incrédulos. Eles não entraram e não entrarão por causa da incredulidade. O que vai impedir a gente de entrar, amados, não é porque porque a gente faz tudo errado, não. É por causa da incredulidade. O que vai impedir você de prosperar nos seus negócios não é porque você não fez um MBA, não. Porque você não fez uma especialização, não. Pode fazer, tá? Nada contra o conhecimento natural. Mas eu quero te dizer, o que impede a gente é a incredulidade. Você tem que permanecer crendo. Então, só entraremos em Canaã, na terra que mana leite e mel, na fartura, na abundância, se crermos. Você está achando que é fácil crer, né? Não é, irmãos. Parece uma pregação fácil. Não é. É muito mais fácil você crer nos recursos que você tem, naquilo que você está vendo. Agora, crer naquilo que você não está vendo. O dinheiro não está na conta, mas eu creio que o Senhor vai mandar o recurso. Isso é difícil, amados.
Mas o Senhor quer que nós o conheçamos. O Senhor quer que nós continuemos confiando nele. Porque se você crê, você está expressando a sua confiança nele. Hebreus 4:1 fala: tenhamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, tenhamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Então, tem uma promessa para nós descansarmos. O descanso é nele. Sabe que hora que você descansa? Não é na hora que você deita na rede que você descansa, não. Você descansa ali fisicamente. Sabe que hora que você descansa mentalmente? Hoje, os maiores problemas da sociedade, que inclusive causa muita doença, são as doenças psicossomáticas, que são causados por questões mentais. Aquilo que você está pensando. Você está cansado mentalmente. Você não está dando conta mais dos seus problemas. Isso causa doença e enfermidade. Sabe que hora que você consegue descansar? É quando você está firmado na promessa dele. O mundo está caindo, você fala, mas o meu Deus me sustenta. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido, porque o meu Deus me sustenta. Então, nós descansamos mentalmente. E só acessa a bênção de Deus quando nós descansamos nesse nível. Hebreus 4:2 fala assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes proveitou. A mesma palavra que eles ouviram, presta atenção, eles ouviram boas novas. O que são boas novas? Boas notícias. Qual que é uma boa nova para quem está com problema no casamento? Deus pode restaurar. Qual que é uma boa nova para quem está desempregado? Amanhã você vai encontrar uma porta de emprego. Pois eles receberam boas novas, eles estavam no deserto. Qual foi as boas notícias que eles receberam? Vocês vão para uma cidade forte, que mana leite e mel, que está tudo pronto para vocês. Lá vocês não precisam fazer nem casa. A casa está pronta. Aleluia, mesmo. Com suíte, banheira, hidromassagem, jacuzzi lá no seu quarto. Aleluia. Plantação, olivais, produzindo. Você vai só colher. Essa era a promessa. Você sabia que essa era a promessa que Deus deu para eles? A promessa foi essa, que eles teriam isso. Sabe? Aqui, ó. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, eles não acessaram o descanso porque eles não tiveram fé. Porque eles não misturaram fé. Eu estou aqui falando para você, você vai prosperar. O que você tem que fazer? Põe fé no meio. Mistura fé. Quem está montando negócio esses dias? Está abrindo empresa aqui nesses dias? Tem alguém? Pois eu quero te dizer. Mistura fé que vai dar certo. Põe fé no meio. Daqui um dia eu vou perguntar, vai ter muitas mãos levantando, hein? Que aqui vai ser um lugar de muita prosperidade. Amém? Só que você vai ter que misturar a fé. Então, o que Deus faz? Ele faz aonde? No descanso. O que Deus vai fazer na sua vida não é na ansiedade. O diabo quer te levar para a ansiedade. Lá você se torna presa fácil. Cheio de medo, angústia, estou com medo, não dá certo. Será que eu monto esse negócio? Será que eu não monto? Eu quero dizer, monta. Monta. Mas você vai montar confiado no Senhor, não é em mim não. Que no dia da sua pressão é o Senhor que vai lá te sustentar. Então nós temos que exercer fé e expressar a nossa fé. Você tem que exercer fé e expressar. Sabe quando é que você expressa fé? Pergunta para mim. Quando você fala. Eu criei, por isso falei. Se você crê, você tem que falar. Você não pode ficar de boca fechada. Você tem que expressar falando. Lá no mundo, temos que ter ação fazendo. Lá no mundo, as pessoas falam, você tem que parar de conversar demais. Você fala demais. Você tinha que fazer. Para de falar. Lá no mundo é assim. Agora aqui no mundo, agora aqui na igreja, no mundo espiritual é diferente. É, pastor, é. Aqui é diferente. A nossa ação, sabe? Quando nós entramos em ação, o que a gente faz? Falamos. A gente fala para você, junto com o seu irmão, começa a declarar, começa a profetizar. Você chama à existência aquilo que não existe quando você fala. Isso é, sabe, expressar fé. Você fala. Muita gente aqui no culto fala.
Eu estimulo muitos irmãos a falar. Vamos ficar de pé, vamos dar as mãos, vamos pôr a mão no nome do irmão, vamos declarar. Eu estimulo você a falar. Você criar um hábito. Mas às vezes quando você sai lá na segunda-feira, você fala, não tem jeito não. Meu Deus do céu, não, esse casamento aqui eu tenho que largar mesmo. Não, esse patrão aqui, Deus me livre. Não dou conta disso aqui não. Você começa a desfazer. Então, você tem que entender, é que nós somos espirituais. Fala assim, somos espirituais. Você é espiritual, amado. Você tem uma alma onde você sente as suas emoções. E você habita num corpo, mas nós somos espirituais. Você precisa de saber disso, é cursão, né? A aula do cursão. Né? Então nós temos uma alma e habitamos num corpo. Isso é importante você entender que quando eu falo para você falar é porque nós somos espirituais. A nossa batalha é falando. Espiritualmente as coisas são conquistadas pela fala. Jesus, o poder da palavra é tão grande que o Senhor Deus, quando Ele foi criar, Ele pegou o mundo num caos. O que é caos? Confusão, não tinha nada no lugar, nada funcionando, isso é caos. Talvez a sua vida está num caos. Talvez seu casamento está um caos. Talvez seu trabalho está um caos. Mas o que o Senhor fez? Falou, haja luz. Tuf. Ele liberou, haja firmamento. Haja luz. Tudo aconteceu por meio da palavra. Talvez a sua vida está um caos e você começa a falar. E a sua vida começa a entrar em ajuste. Começa a alinhar. Começa a falar no seu casamento, que antes estava um caos. Começa a abençoar seu casamento. Faz a experiência. Você está achando que eu estou brincando com você? Não estou, não. Eu não estou brincando com você. Começa a falar sobre o seu casamento. Começa a abençoar o seu casamento. Começa a abençoar o seu trabalho. Pastor, lá eles não estão nem pagando em dia. Começa a falar. Começa a falar. Antes de você pôr o pé lá, você fala, esse trabalho é uma bênção. O Senhor me colocou aqui para fazer essa empresa ser próspera e através de mim ela vai prosperar. Começa a falar. A minha casa é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Começa a falar. E você vai ver a mudança na sua vida. O negócio que eu vou abrir já deu certo. Vai ser uma bênção, vai ser o melhor da região. Começa a falar. Você vai perceber isso no nome do Senhor Jesus. Sabe, amados? Sabe? E hoje eu quero falar para você sobre a intrepidez para acessar a graça. A graça. Nós precisamos acessar a graça. E você acessa a graça de Deus com intrepidez. Nós precisamos perceber a importância da intrepidez. O que é intrepidez? Você já parou para pensar o que é intrepidez? Talvez você nunca nem pensou. Intrepidez é uma ousadia. Intrepidez é uma postura firme no falar. É no falar que está a intrepidez. Não é no braço. A intrepidez está no falar. Nós precisamos entender isso. Sabe aqui, Hebreus 4,16 fala, cheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Então nós devemos chegar confiadamente, com confiança. Uma pessoa que tem confiança, ela não chega com timidez. Uma pessoa que chega com confiança, ela chega chegando. Ela chega, todo mundo percebe. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, a fim de encontrarmos misericórdia e favor. Meu Deus, o favor é bom demais, irmãos. Você conhece alguém que é favorecido? Tudo na vida dele dá certo. Ele está indo lá resolver um problema lá no órgão público lá e não conhece ninguém. Chega lá e encontra um amigo dele que ele não vê há 20 anos. E dá tudo certo. Favor. Quem quer ser favorecido? Mano, favor é bom demais. Favor faz a sua vida romper. Faz a sua vida ir para frente. Sem esforço. Alguém faz para você, alguém te ajuda. Pula as etapas. Não é fazer coisa errada, não. Favor não é fazer coisa errada. Favor é Deus fazer por você. Ele levanta pessoas. Sabe, achamos graça, favor para socorro na ocasião oportuna. O que é ocasião oportuna? Quando você precisar, amado. Você precisa que alguém troque seu pneu, é quando furar o pneu. Quando furar o pneu, vai aparecer um anjo lá para trocar para você. Já aconteceu comigo.
de eu precisar trocar o pneu, não sei, nem me lembro qual o problema, eu sei que eu não conseguia trocar o pneu, por algum motivo lá, o macaco, sei lá, o pneu, a chave de roda, alguma coisa não funcionava. Chegou uma pessoa lá e trocou o pneu para mim. Por favor. Isso é precioso. Nós precisamos entender isso. Então, o trono da graça está no céu, mas também ele está no nosso espírito, nós falamos isso semana passada. Ele está no nosso coração. Porque o Senhor habita em nós. Nós somos templos do Senhor, né? Nós somos templo, Ele habita no meu coração. O Senhor habita lá no céu, no terceiro céu, no trono de poder e habita no nosso coração, no nosso espírito. Então, quando nós voltamos para o nosso espírito, sabe? Então, ao nos voltarmos para o nosso espírito, para o nosso coração, para o Senhor, conectarmos, nós vamos conectar a nossa consciência. Quando você faz isso, você conecta a sua consciência ao Espírito. Você passa a andar no Espírito quando você volta para o Senhor, quando você volta para o seu coração, quando você volta para a verdade da palavra de Deus. Você passa a ter consciência dessa verdade. Então, quando você tem consciência dessa verdade, você entra num lugar chamado descanso. Sabe? E quando você encontra o descanso, você acessa a misericórdia. É só para quem descansa que acessa a misericórdia e o favor. Quem não acessa o descanso, ele está ansioso, ele está preocupado, ele está aflito. Ele não desfruta da misericórdia e do favor. Você está achando que é brincadeira, você tem que encontrar, você tem que chegar no descanso. Mas o descanso ele é fruto de uma relação com o Senhor. É uma escolha. Eu decido confiar no Senhor, eu entro no descanso. É uma decisão. Estou com o meu problema aqui real, acontecendo real, mas eu decido crer num Deus que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. O Senhor nos ensina a andar na graça por meio das promessas dEle. Isso é algo importante você entender. Então, o Senhor quer nos levar para isso, nós desfrutarmos do favor imerecido do Pai. O autor de Hebreus, ele fala desse trono. Então, o sumo sacerdote Jesus está sentado nele. Ele está lá sentado nele e cuidando das nossas necessidades. Ele não está lá só sentado, não. Trono é lugar de governo. Ele está governando e cuidando para suprir as nossas necessidades. Então, quando você chega diante do trono, você acessa o favor de Deus. Ele está lá, pronto para liberar favor. O que você está precisando no dia de hoje? Onde você vai encontrar isso? Diante do trono do Senhor. Nós precisamos entrar com ousadia. O tema dessa palavra é intrepidez. Você precisa de entrar com ousadia no trono da graça, não com base em você, mas sempre com base no que o Senhor Jesus fez. Então, não vai faltar nada para nós que estamos diante do trono do Senhor amado. Para aqueles que chegam com ousadia diante do trono, não vai faltar nada. Fala para o seu irmão, não vai te faltar nada, fala para ele. Sabe o que vai acontecer com você? Você que está sempre diante do trono da graça? Prosperar muito. Prosperar muito. Você vai prosperar muito. Fala aleluia, fala. Fala glória a Deus. Por que você vai prosperar? Por causa que você está diante do trono da graça, o favor vai vir sobre você. Você vai montar uma pastelaria. Nunca fez pastel na vida, mas vai fazer agora, vai ser a melhor pastelaria. Vai vir alguém lá de São Paulo, vai fazer a avaliação da melhor pastelaria do Brasil, a sua vai ser a primeira. Favor de Deus. Vai colocar no YouTube, vai colocar não sei aonde, e você vai ganhar o troféu. Isso é favor de Deus. Ele acelera seus negócios, vai fazer você prosperar. Você está vindo aqui para o culto, você tem que vir com a mentalidade de receber. Eu sei que a gente fala para você trazer a sua oferta, amados, mas você vem para o culto sempre com a mão estendida. Sempre com o bolso aberto para você receber de Deus. Porque o nosso Deus, Ele tem prazer em abençoar. Pai quer abençoar filho. Todo pai quer ser provedor do filho. Quer cuidar do filho. Sabe? Então o que você tem que fazer? Estende a sua mão agora para frente assim. Estende ela para frente. Isso que você tem que fazer. Vem receber do Senhor. Vai, enche o seu bolso. Coloca a mão no seu bolso e enche assim, ó.
Está enchendo, vai enchendo, filho, vai colocar muitas vezes. Receba tudo o que você precisa para a provisão das suas necessidades. Amados, qual que é a sua necessidade? Para um aqui a necessidade vai ser de casa, para outro vai ser de, sei lá o quê, de dinheiro, não sei o quê. Ele vai prover para as tuas necessidades. Qualquer que seja a sua necessidade. Aleluia, glória a Deus. Isso é precioso nós entendermos isso. Sabe? Esse é o trono da graça. Não olha para mim assustado. Esse é o trono da graça, é assim que funciona. O trono da graça, você recebe graça, você recebe favor. Funciona dessa forma. Então as suas necessidades são supridas aonde? No seu espírito, não é na sua alma. Não é na sua alma que ela é suprida. Na sua alma é ativado dentro de você as suas vontades. Você tem vontade de ir no banheiro, de levantar, de conversar, de fazer alguma coisa, de ir embora mais cedo, de cheio de opinião. Mas as suas vontades são supridas no espírito. O que uma criança pensa? Uma criança faz o quê? Quando ela quer alguma coisa, o que ela faz? Chora, grita, esperneia. Eu quero dizer, com Deus não funciona assim. Lá na sua casa funciona, né? Ele grita e o favor vem, né? Você vai lá e cuida dela. Sabe, mas desespero é falta de descanso. Choro de desespero. Você pode chorar, amados. Sou contra se chorar na presença do Senhor, não. Mas chora dizendo, Pai, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que eu sou muito amado. Eu sei que o Senhor não me abandona. Chora sim. Não chora falando do seu problema, não. Chora falando do Deus que Ele é. Pode até falar que você tem um problema. Pode falar, não tem problema, não. Então, quando nós tocamos a nossa vida em nosso espírito, quando você toca com base no espírito, o que vai acontecer? Você vai acessar o descanso. Então você vem aqui, está cheio de lutas, de problemas, você me procura. O que eu vou fazer com você? Vamos orar? Vamos declarar que o Senhor já fez? Vamos andar no Espírito? Amém? Vamos andar no Espírito? Vamos andar crendo na verdade? Por meio da palavra, eu vou te levar para o lugar do descanso. Você sai daqui leve. Pastor, eu estava muito aflito, preocupado, agora eu estou leve. Você está no lugar certo para acessar o favor. O meu papel e o papel dos irmãos que estão aqui, que, ao ouvir alguém queixar-se de alguma coisa, é levar para o descanso. Isso é precioso. Davi fala aqui no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? O salmo que Davi fala aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. E também no Salmo, aqui no Salmo 42, 5, a alma agitada e preocupada. Sabe, a alma nossa é um lugar de tensão, de preocupação. Você tem que deixar de andar na alma e andar no espírito. Olha aqui que o salmista fala aqui. Porque estás abatido, ele está falando com ele mesmo. Davi às vezes era doidão, né? Às vezes você está lá na sua casa, você tem às vezes ele dá uma de doidão também. Porque olha no espelho e fala, por que você está abatido, Marcos? Por que você está abatido, Marcos? Por que você anda aflito? Porque está abatido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Espera em Deus, alma. Olha para Jesus de novo. Para de andar por vistas. Olha para o Senhor, espera em Deus. Você tem que às vezes falar isso para você. Você tem que sair declarando, eu confio no meu Deus. Eu sei que o meu Deus é bom. Então nós precisamos de intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Hebreus 10, 19 a 23 fala assim, tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo. De que forma que eu vou entrar no Santo do Santo com intrepidez? Pelo sangue de Jesus. O que te dá intrepidez para você entrar no Santo do Santo? O que te dá intrepidez para você entrar no trono? O sangue de Jesus que te dá intrepidez. Não é você, porque você se comportou bem hoje no domingo, que você fez almoço para sua mãe, que você recebeu os parentes tudo na sua casa lá e foi tudo tranquilo. Não!
A sua intrepidez está baseada pelo sangue de Jesus. Eu vou chegar lá por causa do sangue de Jesus. Continuando a leitura. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Ainda que você não seja, Deus não muda. Deus não é fiel por quando você é fiel. Deus é fiel porque Ele é fiel. É importante você entender. Então, a nossa ousadia de entrar no Santo do Santo não está baseada no fazer algo, mas no nosso falar algo, a nossa confissão. Eu creio que Jesus derramou o sangue dele lá na cruz por minha vida. Por isso eu chego diante de Deus com a confiança. Eu sou perdoado, não há acusação. Eu sou justo, eu sou santo. Amém? Essa é a forma como eu chego. E Deus ouve o meu clamor, porque eu sou justo. Por que eu sou justo? Por causa do sangue de Jesus, da minha confissão. A minha confissão ela é poderosa. Então a palavra intrepidez está associada a uma declaração. O que você tem declarado? Quem você é? Não, pastor, não tem jeito não. Pelo amor, pastor de Deus, a minha vida não tem lógica não. De novo, eu sou miserável. Filho, isso não toca o coração de Deus, não. O que toca o coração de Deus é falar, eu sou santo, eu sou justo. Não porque eu me comportei bem, não é o que eu faço, é o que eu declaro. Eu declaro que Ele fez. Alguém fez, Ele fez. Ele pagou a conta. E eu ando com base nessa verdade, sabe? Então, é tão séria essa questão do confessar, que Romanos 10:9 fala assim, com a tua boca confessardes. Olha o poder que tem no confessar. Jesus como seu Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que faz a pessoa ser salvo? A confissão. Olha o poder da confissão. Se te salva do inferno, se te dá a vida eterna, será que não pode salvar o seu casamento? Será que não pode salvar a sua empresa? Será que não pode salvar a sua vida? Seus negócios? A confissão. Eu entro com essa ousadia. O poder da confissão, da intrepidez, da declaração, ela é poderosa. Então, é a declaração que eu sou perdoado pelo sangue. Essa é a declaração que eu tenho que ter para chegar diante do trono da graça e ser aceito. Não é declarar que eu sou bom. Não é declarar, mas é declarar que o poder do sangue. Eu creio que o sangue me lavou. Então, que esse sangue, eu sou perdoado pelo sangue, que posso receber então misericórdia. Que eu sou perdoado pelo sangue, que eu posso receber graça. É isso que eu vou declarar. É com essa ousadia, é com essa intrepidez que eu vou chegar. É confiado no sangue, eu vou falar isso lá e eu vou ser aceito. É como se uma porta estivesse fechada e você está entrando num outro ambiente, mas para você entrar lá, você tem que ter a senha. Qual que é a senha? O sangue de Jesus. Me lavou, me perdoou, aí você é aceito, você entra. Você não tem que mostrar o que você fez. Você tem que falar. O que é que você está falando? O que você está confessando? Que Jesus fez. Então você pode entrar. Então você pode entrar. Que Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, sabe? Então nessa hora eu tenho acesso à misericórdia, à graça, sabe? Para as minhas necessidades, para suprir as minhas necessidades, a graça, e para resolver a questão das minhas fraquezas. Qual que são as suas fraquezas? Fala para Ele, você tem que falar para Ele. Não é para mim, não. Se quiser conversar comigo, pode ficar à vontade, eu te escuto. Mas é para Ele que você tem que falar. Em nome de Jesus. Sabe? Então é importante nós entendermos. Quem faz, sabe, e isso vai te fazer se aproximar sem medo de ser rejeitado. Você vai ter essa ousadia de ser rejeitado ou condenado, você não vai pensar nisso. Será que eu vou ser aceito? Eu briguei com a minha mulher hoje, será que ele vai me aceitar? Ele vai te aceitar por causa do sangue.
de Jesus. Quem está entendendo isso? Ele vai te aceitar. Então você não vai chegar lá com medo de ser rejeitado. Você não vai chegar lá com medo de ser condenado. Mas pelo contrário, você vai chegar lá com a certeza de que eu sou aceito, porque o que foi feito por Jesus, e o que vale é o que Jesus faz. Essa é a verdade que você tem que carregar, que você tem que confessar. Não olha para a sua vida com base no que você comporta, com base no seu comportamento. Não é essa a verdade. A verdade é o que Jesus fez. Nós somos transformados nessa verdade. Então o sangue, olha aqui que fala aqui em Hebreus 12, 24. E Jesus, o mediador da nova aliança. Quem que é o mediador? Jesus. E o sangue da aspersão que fala assim, que fala. Então ele está falando, o sangue está falando. Aquele sangue está dizendo alguma coisa, é como uma nota de R$100. O que ela está falando? Que você pode comprar o que R$100 compra. Aquela nota está falando, não está falando aquela nota? Se chegar no mercado, o cara fala, não, isso aqui vale 100. Você pode comprar 100. Aquela nota está falando. O sangue está falando. Quem tem esse sangue aqui está perdoado. Não tem nada que o condene. Continuando. Aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado. Não recuseis. O que é recusar? Rejeitar. Você não deve rejeitar essa verdade. Sabe o que está falando? Você não deve recusar que essa verdade. Você não deve anular essa verdade. Você tem que aceitar essa verdade. Confessar essa verdade. Eu creio que Jesus pagou a minha dívida. Eu creio que o sangue de Jesus está falando sobre a minha vida hoje. Eu não tenho mais condenação. A minha dívida foi paga. Então, o sangue está falando. Lá diante de quem que o sangue está falando? Diante de Deus a seu respeito. E diante até do diabo. Apesar que o diabo você não tem nem que importar com ele, não. Nossa preocupação é com o Senhor. Então o sangue está falando. O sangue está vivo. É um sangue vivo. Está lá está funcionando hoje lá. Então, ele anuncia o perdão completo dos nossos pecados para sempre. Então não rejeite o sangue. Se você recusar ouvir a mensagem do sangue, você não desfrutará do trono da graça. Para você desfrutar do trono da graça, que te dá misericórdia, graça, né, que é favor, você não pode recusar o sangue, recusar o que o sangue está fazendo. Sabe, então, o sangue, primeira coisa que o sangue faz, ele satisfaz a Deus, primeiramente. Né? Outra coisa que o sangue faz, né? O sangue nos limpa de todo o pecado. Você é limpo. O pecado seu foi removido da sua vida. Né? Hebreus 10, 16 fala aqui, descreve a nova aliança no sangue de Cristo. Então, outra coisa que o sangue faz, ele nos purifica da nossa consciência de obras mortas. Qual que era? O que você andava? Eu chegava perto de você, você ficava sempre acusado. Será que eu não fiz nada de errado? Eu acho que eu falhei de novo. Você vivia com esse pensamento. Qual que era a consciência? De falha. Que você falhou. Quem que não falhou aqui? Como diz Jesus, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo foi saindo. Todo mundo falhou, mas nós não devemos ter consciência das nossas falhas. Nós devemos ter consciência do perdão. Eu lembro que no passado, antigamente, na época da ceia, alguns irmãos não ceiavam. Por quê? Não, pastor, eu não vou cear, não. Eu falhei. Eu pequei. Filho, é por isso que você está ceando. É porque você está tendo consciência de que você foi lavado. Tinha um entendimento errado. Vinha para o culto de ceia, às vezes tinha gente que nem vinha no culto de ceia, por tanta acusação. Ele vinha para o culto de ceia e o próprio pastor falava, irmãos, avalie, como é que está a sua vida? Ficava fazendo ele lembrar das quedas, enquanto nós devemos lembrar o quê? Irmão, você é perdoado. Achega diante do trono, desfruta da graça, desfruta do Senhor. É assim que nós vivemos, na nova aliança é isso, na velha aliança era tudo baseado no comportamento mesmo, mas na nova aliança é assim. Sabe, amados? Importante nós entendermos, sabe? Então a sua consciência agora é livre de culpa. Fala para o seu irmão, a sua consciência é livre de toda culpa.
Você agora não é mais culpado. Jesus carregou a nossa culpa sobre ele. Ele carregou. Sabe? Então Jesus, o seu sangue, por meio do sangue. Mas nós temos que entender que agora que tem um novo caminho, amém? Novo caminho. É um caminho novo, é diferente, irmãos. É um novo caminho, ele é diferente. É o que nós estamos ensinando você aqui. Você vê aqui achando que o caminho a Deus, ao trono da graça, era baseado no seu bom comportamento. Você chegava cheio de merecimento, cheio de justiça própria. E agora você está entendendo, sabe, que o jeito de chegar diante de Deus é por meio de um novo caminho. Isso é precioso. Então, quando Jesus morre na cruz, o véu que impediu o acesso ao Santo do Santo foi rasgado. De alto a baixo. O caminho foi aberto. Agora todos os sacerdotes podem entrar. Apocalipse 5:10 diz que o nosso Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Fala para o seu irmão, você é rei e sacerdote. O Senhor Deus nos constituiu, é a palavra de Deus que está falando. Então a sua posição agora é de domínio no Espírito. Espiritualmente você exerce domínio. Eu declaro, eu sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus, a minha vida é uma bênção, eu sou próspero. Você está exercendo governo, declarando, decretando. O presidente, nosso presidente, ele governa por decretos. Ele lá decreta o que vai acontecer. Você também pode decretar na sua vida como é que você vai viver. Com base nas promessas do Senhor. Com base na verdade, porque agora você é rei e sacerdote. Então, Deus anuncia novas coisas. Um lugar de pranto. Ele agora nos dá vestes de alegria. Em vez de pranto que você tinha, você vinha numa vida tão triste, cheia de depressão. Agora a sua vida é mudada por vestes de alegria. Essa é uma verdade, amados. Você está aqui vivendo aqui na igreja, você deve viver essa verdade. Você está esperando alguma coisa acontecer? Você ser promovido no seu trabalho para você ter veste de alegria? Você tem que andar no Espírito. Eu creio, o Senhor me fez para ser alegre. Eu sou grato ao Senhor pelo que eu vivo, pela minha vida, por tudo que eu estou fazendo. É isso que você tem que desfrutar hoje. Você não tem que esperar o governo, o presidente sair do poder para você desfrutar de uma vida abençoada. Não. Você pode viver hoje com base nas promessas que Ele deixou para nós. Irmãos, estou vendo muita movimentação lá no fundo. Os irmãos estão perdendo a palavra. E você não pode perder nada, né? Em nome de Jesus. Pedir para os servos me ajudar a controlar os irmãos. Amém? A palavra é rápida, né? Está acabando já. Em nome de Jesus. Então nós temos um sumo sacerdote também. Então, nós temos o sangue, nós temos um novo caminho e nós temos um sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus fala que ele é o nosso sumo sacerdote. Eu não vou ler as referências que nós já lemos no culto passado, né? Mas Hebreus 5, no verso 9 e 10, fala que nomeado por Deus como sumo sacerdote, segundo Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus foi nomeado o nosso sumo sacerdote. Então ele está lá na posição que foi dado a ele, intercedendo para nós. Então o nosso sumo sacerdote, ele obteve completa salvação, porque ele vive eternamente. A nossa salvação, ela é eterna. Antes, a salvação, presta atenção, o sacrifício era feito uma vez por ano. Todo ano tinha que fazer o sacrifício. Pelo sacerdote, porque ele tinha falhas, e pelo povo que ele representava. Agora, o nosso sumo sacerdote, ele eternamente é o nosso sumo sacerdote. A obra dele é eterna. Não é um ano, ela é eterna. Porque ele ressuscitou e ele vive para sempre. A obra dele é eterna na nossa vida. Então, não pode ser temporária. A obra dele não pode ser perdida na sua vida. Ela é permanente. Então, ele está, nesse momento, intercedendo a nosso favor diante de Deus. Agora, lá no trono, intercedendo. Pensa, você tem um advogado como Jesus, advogando. Será que ele perde alguma causa? Será que a sua causa vai ser perdida? Será que você precisa de algum outro advogado?
ele não perde nenhum recurso. Você está entendendo isso? Que ele não perde nenhum recurso? Que você é aceito, que você é perdoado, que você na hora da sentença ele determina perdoado, livre, liberto. Amém? Glória a Deus. Sabe, isso é importante nós entendermos. Eu queria te convidar para ficar de pé.